Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos abordar um tema crucial que está afetando milhões de pessoas em todo o mundo: o aumento dos números de transtornos psiquiátricos durante e pós-pandemia de Covid-19. Vamos falar hoje um pouco sobre esses transtornos mais prevalentes durante esse período da pandemia que começou lá no final de 2019 e depois houve uma diminuição dos casos do ano passado para cá, sendo os 2 primeiros anos chamados de ondas, né? Teve a primeira onda, depois a segunda onda, que veio bem mais forte em 2021, e a terceira onda já com a variante Ômicron, não tão forte quanto as outras, mas que está deixando ainda um rastro pela frente. É tanto que falavam que a nova onda seria a dos impactos sociais, financeiros, ocupacionais e de saúde como um todo, e que realmente agora está se concretizando também como uma nova onda, a onda dos transtornos psiquiátricos. É isso mesmo que você ouviu, uma nova onda que pode se tornar, talvez, quem sabe, uma nova pandemia, a pandemia dos transtornos mentais. Nossa, é meio impactante, né? Mas é sobre esse tema que vamos falar nesse vídeo de hoje. Não esqueça de dar like, compartilhar com seus amigos para que esse vídeo chegue a mais pessoas possíveis, ok? Podemos começar com uma pergunta: quais foram os problemas psiquiátricos mais prevalentes durante a pandemia de Covid-19? Bem, é uma pergunta difícil de responder, porque os mesmos transtornos que aumentaram de incidência severamente durante a pandemia continuam se elevando mesmo após o final dela. Mas, segundo as pesquisas mais recentes, os problemas que mais aumentaram de incidência foram transtornos de ansiedade, quadros depressivos de uma forma geral, estresse crônico, transtorno de estresse pós-traumático, além do esgotamento dos profissionais de saúde, mais conhecido como burnout, que eu já falei em um vídeo anterior, e o aumento considerável do consumo de substâncias, tanto lícitas quanto ilícitas. E eu quase me esqueci de falar, os transtornos do sono. Pois é, muita gente ficou sem dormir bem durante a pandemia, e pelo visto a maioria continuou assim. Estudos têm mostrado que uma proporção significativa da população experimentou ansiedade moderada a grave e sintomas depressivos durante o período da pandemia. Os pacientes psiquiátricos que visitaram os departamentos de emergência também mostraram um aumento de incidência de automutilação nesse período. A pandemia também levou a uma série de sintomas psiquiátricos, como o aumento de ansiedade em pacientes que já tinham problemas de saúde mental, violência doméstica associada ao uso de substâncias e alucinose em pacientes com pneumonia e estados confusionais relacionados à sepse, que é um quadro também chamado de delirium. Depois falarei sobre esse assunto em um vídeo específico sobre isso. Os efeitos indiretos da pandemia na saúde mental geral também são uma preocupação, conforme visto no impacto potencial em pessoas com problemas de saúde mental pré-existentes e nos profissionais de saúde em geral. Então, se fizéssemos um apanhado dos principais problemas que aumentaram, podemos destacar o quê? Segundo os estudos, ocorreram aumento desses que eu vou falar agora. Aumento dos casos de transtorno de estresse pós-traumático e depressão, particularmente após a infecção aguda por Covid-19, ou seja, ocorreu um aumento relacionado diretamente à doença, aumento dos sintomas depressivos e de ansiedade, mais intensos em uma classe de profissionais, que são os profissionais de saúde, que estavam diretamente na linha de frente da pandemia. O aumento da ansiedade em pacientes psiquiátricos que estavam internados e que estavam em acompanhamento ambulatorial. Também foi visto bastante esse aumento. Casos de violência doméstica associados ao aumento do uso de substâncias, tanto durante a pandemia quanto no pós-pandemia, pois as pessoas ficaram no período da pandemia, mais isolados em casa e acabavam consumindo mais substâncias em casa mesmo. E, consequentemente, passavam a ter alterações de comportamento. Então, ocorreu um aumento dos dois.
da violência doméstica e do abuso de substâncias psicoativas de uma forma geral. Ocorreu também um aumento do luto complicado, chamado também de luto patológico, que é quando o luto se prolonga por mais de 6 meses. Muitas pessoas perderam entes queridos durante a pandemia e isso pode ter gerado aumento desses casos. Ocorreram elevações dos índices de lesões autoprovocadas, as denominadas automutilações. Ocorreu também um aumento dos casos de violência autodirigida, que é o termo utilizado pela Organização Mundial de Saúde para o suicídio, ou seja, ocorreu um aumento dos índices de suicídio. Então seria como se fosse a fase seguinte após a lesão autoprovocada. Em outro vídeo também falaremos especificamente sobre esse assunto. A proporção de pacientes psiquiátricos que visitaram serviços de emergência e urgência aumentou consideravelmente durante a pandemia e continua sendo muito grande no pós-pandemia. É o que o pessoal está falando sobre essa questão da nova onda. Quanto a alguns estudos específicos, de acordo com um estudo grego publicado em janeiro desse ano, 2023, um conjunto crescente de evidências sugere que indivíduos com transtornos alimentares experimentaram deterioração dos sintomas, aumento do isolamento e aumento das internações hospitalares como resultado da pandemia de Covid-19. Encontramos um grande aumento no número de hospitalizações e um aumento dos sintomas de transtornos alimentares, ansiedade, depressão e alterações do índice de massa corpórea em pacientes com transtornos alimentares pré-existentes ainda durante a pandemia. No entanto, essas alterações pareciam ser específicas do diagnóstico e do momento. Muitos estudos qualitativos descreveram a deterioração da sintomatologia do transtorno alimentar devido à diminuição do acesso aos cuidados e tratamento, mudança na rotina e perda de estrutura, influência negativa de mídia e isolamento social. Estudos futuros são necessários para focar nas populações pediátricas, nos novos diagnósticos desses transtornos e na gravidade da doença na apresentação. Esse estudo sintetizou 53 artigos, olha só, e esse aumento dos sintomas de transtorno alimentar foi documentado em pacientes com transtornos alimentares comuns, incluindo anorexia nervosa, transtorno de compulsão alimentar periódico, bulimia nervosa e outros transtornos alimentares específicos. Que aí isso aí cabe também outro vídeo falar sobre esses transtornos especificamente. Já em outra revisão sistemática, corroborou o que a literatura atual também sugere, que muitas pessoas afetadas pela infecção aguda da Covid-19 podem ter tido uma elevação de carga de problemas de saúde mental, incluindo depressão, perturbações de ansiedade, estresse, ataques de pânico, raiva irracional, impulsividade, sintomas de somatização, perturbações do sono, sintomas de estresse pós-traumático e comportamento suicida. Ou seja, a infecção da Covid foi uma causa direta desses sintomas. E sobre o sono? Como vocês acham que foi afetada durante a pandemia de Covid-19? Só esse assunto daria outro vídeo enorme. Mas vou falar um pouquinho sobre isso. Embora a maioria dos estudos entre a população em geral, pela sua própria natureza, incluam indivíduos em confinamento, que foram estudos realizados bem no período do lockdown, o que era essencialmente a norma na maioria dos países, bem naquele período de fechamento, onde fecharam tudo, né? Alguns investigadores tentaram estudar os efeitos desse período de confinamento e quarentena, particularmente, na disfunção do sono. Então, um grande estudo realizado na Espanha, em mais de 15 mil indivíduos, na fase bem inicial ali do bloqueio, do lockdown, onde fechou tudo, né? Onde ninguém podia sair de casa, mostrou altas taxas de dificuldade para iniciar ou manter o sono, em torno de 23%, que estavam associadas à idade avançada, sexo feminino, redução de renda, ter dependentes idosos, ou seja, a pessoa ficar com medo de transmitir para os idosos que moravam na mesma casa, uso de bebida alcoólica, depressão, ansiedade e estresse. Mas, por outro lado, dedicar-se a hobbies como pintar ou ouvir música eram fatores de proteção.
Ou seja, esses fatores melhoravam o sono. Então, tinham fatores que pioravam, que eles conseguiram achar nesse estudo, e fatores que protegiam contra o problema do sono. Um outro estudo feito pela internet entre 1.908 indivíduos confinados em 6 países diferentes, Grécia, Suíça, Áustria, Alemanha, França e Brasil, mostrou que a duração do sono aumentou em uma pequena quantidade, cerca de meia hora. Ou seja, as pessoas passaram mais tempo na cama, porém a qualidade diminuiu, comparado a situações normais. Outro estudo, aliás, italiano, realizado com 400 estudantes universitários e funcionários administrativos, descobriu horários de dormir mais tarde, aumento do tempo na cama, aumento da latência de sono, que é aquele tempo em que a pessoa deita e consegue pegar no sono, ou seja, ela ficava deitada e sem conseguir dormir. E descobriu também horários de despertar mais tardes, ou seja, as pessoas iriam dormir mais tarde, passavam mais tempo na cama, tendo vários tipos de pensamentos ou fazendo alguma coisa que não fosse somente dormir, demoravam mais para pegar no sono e também acordavam mais tarde. Então, a prevalência de insônia aumentou de 24% antes da pandemia para 40% durante a pandemia. E 25% apresentaram sintomas depressivos, enquanto 35% apresentaram sintomas de ansiedade, o que podem ter favorecido para aumentar esses sintomas dos problemas do sono especificamente nessa população. Ou seja, esses problemas poderiam vir junto dos problemas de sono. A ansiedade e a depressão poderiam ser tanto a causa quanto a consequência. Outro fator detectado por esses estudos foi o uso de dispositivos eletrônicos e mídias sociais, que também aumentou bastante durante o período do lockdown. E foi demonstrado anteriormente, já em vários estudos, que o uso das mídias sociais já era um fator de risco para a disfunção do sono. Esse seria, presumivelmente, um fator que poderia causar piora nesses problemas do sono, especialmente porque grande parte do conteúdo dos sites de redes sociais provavelmente estaria relacionado com informações sobre a pandemia, né, que passava o tempo inteiro nos jornais, e as pessoas entraram no celular e viam sobre as notícias, né? E isso também poderia ser uma causa do próprio aumento da ansiedade e do estresse adicionais a isso. Em geral, o efeito do confinamento do sono nos indivíduos não infectados parece ser variado e pode haver fatores culturais e geográficos adicionais em jogo, que requerem mais investigação para uma melhor delimitação. Tudo isso, gente, são dados de meta-análises e revisões sistemáticas. Mas o que quer dizer esses estudos? Meta-análise, que nome esquisito, né? Meta-análise é um nome bem técnico. Para explicar resumidamente o que são, esses estudos resumem uma série de outros estudos. Então, pensem como se fosse uma compilação de dados de muitos estudos sobre o mesmo assunto. Os pesquisadores comparam todos os estudos para ver o que teve de discordância entre eles e o que teve de concordância. E juntam tudo. E nos dão assim, de mão beijada, olhe, fizemos o trabalho de pesquisar muitos estudos, analisamos todos e estamos dando para vocês, tudo mastigado. É mais ou menos assim. Então, são dados que se mostram realmente muito relevantes. Isso são as meta-análises. Agora, falando um pouco sobre a minha prática. Eu sei que não se compara a esses estudos que tiveram muitos outros fatores envolvidos, né? Como falei anteriormente, mas eu atendo em uma clínica popular. Para quem não sabe, clínicas populares são aquelas que fazem atendimentos com um preço mais acessível que as outras clínicas privadas. E o que eu percebi foi o seguinte: houve um aumento exponencial de demandas psiquiátricas de diversas formas, né? Eu não costumava atender muitos adolescentes, até porque não fiz especialização em psiquiatria da infância e adolescência. Apesar de gostar muito de ler sobre os transtornos mentais nessa faixa etária,
mas como não temos muitos psiquiatras da infância e adolescência atendendo em clínicas populares, então acabava que muitos adolescentes vinham e se consultavam, né? Então eu acabei suprindo um pouco dessa demanda, né, que estava bastante reprimida. Quem sabe um dia eu faça uma especialização nessa parte, mas enfim, o que eu realmente observei foi uma incidência bem maior de problemas psiquiátricos nessa faixa etária, né? Então, cabe aqui um pequeno comentário, né, para falar sobre a diferença entre incidência e prevalência. É que incidência é o índice que mostra os casos novos de determinada doença ou transtorno, no caso dos transtornos psiquiátricos, né? Então, foram problemas que surgiram naquele momento, não necessariamente hoje, mas de pouco tempo para cá, são problemas agudos e recentes. A prevalência avalia os casos que já existiam antes. Então, é mais ou menos essa a diferença. E adivinhe quais foram uma das queixas mais frequentes nos atendimentos? Problemas de sono. Então, hoje sabemos que existe uma relação bidirecional entre transtornos de sono e outros transtornos psiquiátricos, seja depressão, ansiedade, transtornos de humor em geral, transtorno bipolar, e até mesmo problemas como abuso de drogas, ilícitas e lícitas. Depois eu vou gravar um vídeo falando mais profundamente sobre essa questão dos transtornos do sono, especificamente, e como esses transtornos estão relacionados com os outros problemas. Então, o que vemos é que um transtorno pode provocar outro, ou seja, ele pode preceder um problema, ou aparecer depois. É aquela velha história, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Mas uma coisa que podemos ter certeza é que existem evidências científicas que tanto as alterações de sono podem vir como parte de um transtorno já existente, seja depressão, ansiedade, como eu falei, transtornos de humor em geral, como se fosse um combo, sabe? Não queria fazer muito essa analogia, mas enfim. Sabe quando você vai a esses fast foods da vida, né, onde eles oferecem um combo? Sanduíche, batata frita, o refrigerante. Pois é, do mesmo jeito pode acontecer com alguns transtornos psiquiátricos. Parece que alguns vêm como um combo. E por incrível que pareça, isso é muito comum, gente. Muitas vezes aparecer um quadro depressivo juntamente com sintomas ansiosos. É o que mais a gente observa. Um transtorno de personalidade vir acompanhado ou preceder um transtorno por uso de substâncias ou abuso de substâncias. Então, um pode levar ao outro, ou seja, um pode ser um fator de risco para o outro. Então, um transtorno psiquiátrico, ele pode anteceder um e pode vir acompanhado, mesmo que não tenha o mesmo gatilho inicial. Não sei se deu para vocês entenderem de uma forma geral. Mas o que levamos de mensagens no final desse vídeo, estamos passando por um período pós-pandemia. Ninguém sabe se teremos outra. Bem, eu espero que não. Pelo menos aí por algumas décadas. Não sei se estou sendo otimista, mas enfim, temos uma situação que é evidente. As pessoas estão adoecendo mais. E temos que fazer alguma coisa agora, porque é agora que os outros estão precisando mais do nosso apoio. Então, procuremos nos apoiar mais uns nos outros. Procuremos tentar ver mais o lado bom das coisas. A gente sabe que é difícil em meio a tudo que estamos passando, muitas pessoas endividadas, e isso é mundial, gente. Não vamos pensar que é só aqui no Brasil, não. E como podemos ajudar os outros? Nos ajudando em primeiro lugar, cuidando da nossa própria saúde mental. Então, essa é a principal mensagem que eu queria passar para vocês. Vamos procurar nos ajudar para ajudar o outro. Muito grato pela atenção de vocês. Até esse final de vídeo, né? Não deixem de compartilhar o vídeo com seus amigos. Apertem o botãozinho aí do like e beijo do gordo.
Bem, peraí. Essa frase parece que é de alguma outra pessoa aí que eu conheço e bem famosa, que infelizmente não está entre nós. Assim, eu não sou muito gordo, né? Mas, assim, tem uma gordura localizadazinha aqui na barriga. Não é nada assim de muito. Enfim, vamos acabar o vídeo, senão vai ter uma salada aqui de. Vou entrar aqui na maionese e não vai acabar.